Vamos lá. Ótimo, a Sam disse que melhorou. A Sam é a nossa coach aí para a nossa parte digital, então, se ela disse que melhorou, então tá. Então a gente pode seguir o barco aqui. Fábio, primeiro eu quero te agradecer o convite, né? Porque eu tive um insight assim, eu falei, cara, é a Fábio que eu tenho que chamar para a live. Então eu vou contar rapidamente, para quem não conhece, não sabe um pouquinho de mim, de você e tal, do que a gente faz. Eu trabalho com educação financeira, né? Também com coach executivo, mas a parte das finanças é algo assim que me encanta e eu já trabalho há algum tempo como facilitadora na parte de educação financeira e consultoria financeira também. E aí, agora na quarentena, assim como você e as demais pessoas que estão aí, com certeza devem estar sendo bombardeadas de promoções, né, de posts patrocinados de várias marcas, enfim, querendo vender o seu produto. E eu sou muito fã de uma marca, eu não vou citar porque eu não estou ganhando para isso, não vou dizer qual é o nome, mas eu vou dizer para ela me patrocinar ainda. E eu adoro uma marca, que quem me conhece sabe, que eu sou fã, sou fiel a essa marca, e eu tenho recebido muita propaganda, tá? E aí eu recebi um post, assim, 70%. Eu disse, calma, já fiquei assim, né, meu Deus, 70%? Daí chegou, eu me fiz a seguinte pergunta, eu falei, tá, peraí, primeiro tem a emoção, né, porque são dois pontos bem importantes, quando a gente pensa numa compra, algo que a gente quer, primeiro vem aquela emoção, depois o que aconteceu? Agiu a minha razão. E aí eu pensei, tá, eu preciso realmente? Isso é uma necessidade ou desejo? Veio o segundo ponto. Daí eu pensei, nossa, o assunto de consumo consciente é parte integrante, um pilar fundamental quando a gente fala de educação financeira, certo? E Eu quando pensei, por fala de que consultoria de não? imagem também. Exatamente. Eu pensei, por que não fazer uma live para falarmos desse assunto? Consumo consciente. Não só a questão da compra, mas o que a gente compra, o que impacta também. Então, dois fatores importantes aí para vocês que já estão assistindo a live podem anotar, que é o seguinte. Primeiro a gente tem a razão e a emoção. Então a gente coloca aí na balança, né? Primeiro sempre vem a emoção. E aí a gente tem que deixar o nosso racional agir, respirar, ok. E pensar o segundo ponto. É uma necessidade? É um desejo? Se responde essa pergunta aí, já, ok, não é uma necessidade. E eu pensei, ok, vamos fazer uma live sobre isso, tá? Então eu quero apresentar a vocês a Fábio. Fábio, fala um pouquinho da tua história, da tua expertise. E realmente, Vanessa, era 70%, quer dizer, a mercadoria vale o triplo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e tem várias perguntas aqui. Dentro desse contexto todo, eu ainda quero elencar alguns temas importantes para que vocês pensem depois a gente possa também futuramente falar sobre isso, tá? Porque consumo envolve vários fatores, que agora, para este momento e para a vida toda, a gente possa levar como base quando a gente for fazer qualquer compra, certo? Mas a Fábio vai se apresentar. Oi, Nath, tudo bem? Gilmar, nossa, quanta gente! Legal que vocês estão aqui. Fala um pouquinho da tua história, Fábio, para a gente começar aí, que eu tenho várias perguntas. Ó, o meu esquema aqui tá grande, ó, para você. Tá. Eu também tenho o meu aqui, ó. O pessoal tá dizendo que a minha imagem tá embaçada, ainda continua, pessoal? Tá embaçado? Só faz aí dá um sim aí se Tá tá um, embaçada a imagem. O tá tá um ok pra ti, pouquinho. Aline? Não, agora ficou embaçado para mim. Ah, quando eu Ficou um pouquinho falo embaçado. mais? Será que não é a tua câmera? Não, tá Não, tudo será que não é a certo. câmera que tá sujinha? Não, não, pra mim eu apareço bem, talvez seja a conexão. Pode ser a conexão, pode ser. Mas tá Quero... um pouquinho embaçada e um pouquinho clara, assim, demais. E Você é agora? mais morena. E agora? Não, ainda continua. Acho que um pouquinho mais longe, talvez. Fica melhor? Menos embaçado? Continua um pouquinho embaçada, mas acho que a gente te ouve bem. Desce o teu 4G, ó, a Sandra tá sugerindo. A Fábio disse que é bom o Wi-Fi, né, Fábio? Meu Wi-Fi é bom. Tu queres que eu tente sair e depois eu entro de novo? Ou tu acha que não precisa? Não, acho que não precisa. A gente te escuta bem. Vai lá, daqui a pouco melhora. A gente escuta Tá, deixa eu perfeitamente. tentar. Oi, Andréia.
Falar. Ai, deem Deixa, coraçõezinhos, por favor. Coraçõezinhos para que a deixa eu, nossa live fique aí em primeiro lugar. deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, ver se melhora. Tá. Melhorou ou não? Tá embaçado ainda. Ainda é Mas a gente embaçada? te ouve bem. Ah, acho que assim fica bom. Você tá bem confortável, acho que tá bom assim. Daqui a pouco muda. Não, mas é que pra mim não Ô, aparece. Sol, a Sol colocou duas lindas e competentes. É linda, embaçada mesmo. Vai assim. Não, mas aí depois eu quero salvar aqui no meu YouTube depois, esse papo bom que vai ser aqui. Tá. Não, mas melhorou. Pra mim melhorou agora, um pouquinho, sim. É, Tá, vamos lá. Me então vamos. diga. E agora? Melhorou? Eu e todos estamos curiosos. Melhorou. Pra mim Não, melhorou. então, eu sou a Fabi, sou consultora de imagem, né? A gente é conhecida lá da CIF, né? A gente se conheceu na CIF, né, Aline? E na CIF Uhum. Mulher, então foi uma história bem bacana que a gente se encontrou. E aí depois fizemos alguns trabalhos juntos, né? A Aline foi a minha primeira coach. Hum, E, amor. e aí a gente está começando, né? A gente começou aí se juntar e conversar, enfim, fazer alguns trabalhos. E aí a gente está aqui para contar um pouquinho dessa nossa trajetória e falar um pouco de consumo, né? De entender um pouquinho de como Claro. que funciona esse consumo, né? Isso. E para a consultoria de imagem, o consumo consciente que a gente fala, né? Que é aquele que realmente, assim, a pessoa entende por que que ela está comprando, ela entende a necessidade Uhum. daquela peça, né? Ela se conhece, ela sabe o porquê que ela precisa daquilo, e mesmo assim, ainda acontece de comprar, de fazer Uhum. aquela compra por impulso sem pensar, né? Então, eu vou contar aqui uma historinha de uma cliente que eu tive, que foi bem engraçada. Quando a gente passa pelo processo de consultoria de imagem, tem várias etapas antes da etapa de compras, né? A etapa de compras só se faz necessária depois de uma análise de guarda-roupa, né? De ver fazer uma prévia da coordenação dos looks, enfim. E aí a gente vai com a cliente fazer essas compras com uma lista em mãos, né? A Aline gosta dessa parte das listas, né? Com essa Sim. lista com objetivos de que por que aquela peça se faz necessária dentro do guarda-roupa ou não, né? E aí, eis que a Uhum. gente chega, e eu fui com essa cliente, né, nessa etapa de compras, e a gente chega na loja, na frente, né, na vitrine, e aí ela olha para mim, olha para a vitrine e fala assim: olha, Fabi, que linda aquela sandália! E eu respirei, né? Porque eu achava que estava tudo ok, né? Que ela não ia se interessar por aquele modelo, mas enfim. O desejo ali bateu mais forte, né? E ela falou assim: Aham. nossa, que A maravilhosa! E emoção. a emoção. E aí eu falei: realmente, É. ela é maravilhosa, a gente pode experimentar, a gente pode provar, né? Daí veio o contexto. Então, o que que acontece muitas vezes, né? Se a gente acaba negando esse desejo, ele acaba tendo um revés um pouquinho, né? Porque se eu tivesse dito para ela o seguinte: não, esse aí não tá no teu estilo, essa sandália tu não vai precisar dela, ela não vai fazer a melhor combinação lá com as tuas peças, com os teus looks. Imediatamente depois que eu deixasse ela ia voltar na loja e ia comprar, porque o desejo também está ligado com Uhum. essa coisa do, ai não, mas eu quero, eu posso, né? Eu vou. E aí, o que que aconteceu? A gente fez a prova, provamos a sandália, provamos a outra sandália que estava no nosso objetivo, que estava na nossa listinha. E aí, ao final de muitas provas, ela olhou para mim e falou assim: pô, Fábio, realmente, eu acho que essa aqui eu não vou usar tanto quanto a outra. Aí eu falei assim: oba, né? Deu certo toda a nossa Sim. estratégia, né? De conhecer, de se conhecer e de entender por que que a real necessidade daquele produto. E aí o impulso, né? Foi aquele É. negócio que Mas sossegou, assim. sabe o que eu sempre vejo na Fábio, assim, que a gente tem algo em comum, né, Fábio? Que é o ensinar e transmitir tudo isso que a gente sabe para a pessoa compartilhar. Então, quando a Fábio ensina,
né? É muito diferente do que simplesmente você dizer para a pessoa e como se fosse, sabe aquela expressão de tá, empurra a goela abaixo, é assim que funciona, tá dentro do método. Não é isso, é para a pessoa. E quando ela entende, quando ela aprende o que é bom para ela, fica muito mais fácil. E eu vejo que você tem isso, uma facilidade muito grande de fazer esse trabalho com maestria, por ser professora. Eu conheço toda a sua história, né? A Fábia é formada em artes, é uma mestre em artes, foi professora por anos, então ela conhece e sabe ensinar muito bem. E isso que é o bacana, a gente tem que ensinar o nosso cliente, o nosso aluno, como eu, ensinar realmente, né? Não só dizer é assim, mas por que que é assim? Né? Por que que você tem que fazer dessa forma e por que que você tem que pensar dessa forma? E aí, quando a pessoa vai comprar sozinha, é muito mais fácil, ela não tem erro, né? Oi, Dai, tudo bem? Eu sou a Jana. A Dai, que lindas! Ai, que bom ter vocês aqui, são grandes mulheres também de estilo aí, e que com certeza sabem comprar também. Né? Fábio, e aí você atribui tudo isso como? Me fala um pouquinho mais. Não, então, porque existem forças, eu sempre brinco, né? Existem forças que às vezes atingem a gente de uma maneira, né? Aquele ímpeto de querer aquele determinado produto e a gente nem pensa, né? E aí tu falou, né, dessa compra do desejo, né? Muitas vezes a gente acha que gosta de uma coisa, daí vai lá, compra aquela coisa, chega no nosso armário e aquilo não combina com nada, assim. E aí aquela coisa fica barata. Aí vem uma outra coisa que a gente diz pra gente mesma, né? Ai, mas eu comprei na promoção, eu paguei baratinho. Mas o ser caro e ser barato é muito relativo, né? Porque vamos pegar o exemplo de uma calça jeans, por exemplo, né? A gente paga aí, sei lá, em torno de R$ 200, mas usa quantas vezes? Aí eu vou comprar uma peça na promoção porque eu gostei, achei linda, mas não combina com nada que tem lá comigo, mas eu paguei R$ 50. Só que a proporção, se eu for contar quantas vezes eu usei a de 50 e quantas vezes eu usei a de 200, o valor da peça fica muito menor naquela que eu paguei mais. Sim, então se a gente for falar de números, né, de cálculos, esse cálculo que a pessoa tem que fazer. Sim, porque assim, ó, vale a pena realmente, eu vou conseguir usar isso o tanto de vezes que ela vai me custar, porque é igual quando a gente vai comprar um vestido de festa, né? Se a gente for usar essa... Não que a gente não tenha que comprar, aqui o caso não é comprar, o caso é entender por que que a gente precisa comprar, né? E comprar da melhor maneira possível, né? Ninguém tá dizendo aqui que a gente não pode mais comprar nada e não gostar de nada, não é nesse sentido. Mas é entender como é que as coisas funcionam para otimizar o que a gente tem e combinar com as coisas que a gente tem, né? Então, não adianta a gente, às vezes, pagar barato numa coisa, né? Ou comprar porque é barato e usar uma vez, né? E usar outra vez. E aí, numa peça mais cara, tu usa várias e várias temporadas, enfim, né? Que a gente costuma falar de temporadas, esse tempo aí de 3 meses, né, que a gente tem de mudança aí climática, né, então dá para a gente falar isso mais ou menos em termos de para cada 3 meses aí a gente compraria alguma coisa, né. Ô Fábio, você falou o exemplo da sua cliente, da questão da lista, e eu sou super a favor da lista, eu sempre vou no supermercado, ou quando compro qualquer coisa, tá na lista. Inclusive livros, assim, quando tem Black Friday, essas coisas todas, eu sempre tenho uma listinha. Então eu pesquiso antes, mas eu não compro, eu fico esperando, eu deixo a lista. Então, falando de lista um pouquinho, como você trabalha com o seu cliente a questão desse consumo planejado? Né? Porque não é só a lista, a gente tem vários fatores, mas na sua área, como que você procede, como que faz com o seu cliente, o que você ensina sobre se consumir planejadamente, né? Porque não é eu simplesmente, hoje eu quero, amanhã eu já vou, esse é um planejamento? Não é bem assim, né? Como que você trabalha? Então, eu gosto de trazer uma referência aqui que as pessoas, a maioria diz assim, mas quais são as peças-chaves que a gente tem que ter no armário, né? Aí, assim, eu tenho que ter aqueles clássicos no meu armário e aí vou misturando. Não sei, eu não sei quais são os teus clássicos. Quais são os teus clássicos, Aline?
Por quê? Eu Porque sei. pois é. Porque cada pessoa Eu já fiz consultoria tem. de imagem, eu sei quais são os seus clássicos. Então cada pessoa tem um estilo e cada pessoa tem os seus clássicos, né? A pessoa que tem um estilo mais natural esportivo, o clássico dela vai ser o jeans. Como é que eu vou dizer para ela que ela tem Tá. que comprar um blazer branco? E não vai ser Uhum. clássico no guarda-roupa dela, né? Então, assim, o clássico aqui a gente tem que entender que é aquela peça que a gente vai poder usar ela por mais tempo, né? Então, Tá. e essa é a base, no caso, se a gente falar do estilo clássico, essa é a base do estilo clássico. São peças atemporais que a gente consegue usar por várias temporadas, né? Então, o que são Uhum. esses clássicos? Seriam essas peças que eu consigo ter uma maior mobilidade no meu guarda-roupa, que eu vou tanto, posso usar tanto para trabalhar quanto para sair, né? Ou para passear, enfim. E elas me dão um resultado a partir da mistura desse Com outras. guarda-roupa. Só que então, Uhum. se eu não tenho clareza do meu estilo, né? Ou pelo menos de quais são os meus clássicos, né? Eu já Sim. vou confundir, porque daí eu pego né? Porque tem várias pessoas que falam sobre isso, né? E é um clássico dizer quais são os clássicos, né? Tem que ter no guarda-roupa, que Uhum. ele tem que ter no guarda-roupa. Então, assim, eu costumo E tem que questionar um ter no pouco. guarda-roupa? Fábio, tem que Então, ter eu no costumo. guarda-roupa? Tem algumas É aí que eu coisas que ia precisa chegar, ter? porque assim, Ah, depende do estilo da cliente. Eu não sou fã tá. dessa frase tem que ter, ela não me convence, porque depende. Uhum. Depende da mensagem que quer passar, depende do estilo que tem, Isso. depende do propósito, né? Então, assim, compra Uhum. um blazer, porque todo mundo tem que ter um blazer preto. Não sei, por exemplo, eu não tenho preto na minha cartela de cores. Mas o preto não é o neutro? É um Quando neutro, fala, mas eu esse é o não que tenho combina esse com neutro. tudo? Mas você tá entendendo? Eu estou falando do meu lugar, né? Eu sou uma consultora de Sim, imagem, eu faço coloração pessoal, eu tenho uma cartela de cores, sim. né? Então, assim, depende a mensagem, né? Claro, existem os básicos, os tons neutros, né? Que a gente pode fazer uso deles, que eu acredito que eles vão Aham. transmitir aquela mensagem, né? Mais sofisticada, mais elegante, né? Que são essas características dessas cores neutras. Mas se eu sou uma pessoa que adoro cor, adoro estampa, talvez esse não seja o meu clássico, né? Talvez o meu Uhum, clássico uhum. seja um blazer com uma estampa um pouquinho menor, mas com um fundo mais escuro. Talvez esse seja meu clássico. Depende do estilo que eu tenho, Entendi. Ô, né? Fábio, deixa eu te fazer continuar a fazer uma pergunta para você, o seguinte, aqui a gente, na live, eu já tive vendo, tem várias pessoas aí, além de empresários, né, tem também o consumidor, claro, a gente está dos dois lados, a gente consome, tem pessoas que estão vendendo produtos, enfim, serviços, mas qual seria a melhor forma, ou a forma mais assertiva, né, para que eu possa tanto vender assertivamente para esse meu cliente, ou comprar de forma assertiva? Você tem algumas dicas? O que a gente precisa ter primeiro, assim, já em mente, né, para ser assertivo na hora dessa compra ou na hora dessa venda para o meu cliente, Então, tá? eu vou falar um pouquinho do meu lugar, porque eu também já fui vendedora, Uhum, né? Eu também já vendi, tá. já tive venda de produto, né, físico, não só de serviços, agora eu só Uhum, tenho serviços, mas eu já tive. E eu acho que a melhor forma de você contribuir para essa compra assertiva do teu cliente é conhecê-lo. Então, vou falar do meu lugar, né? Muitas vezes, quando eu ia fazer uhum, essas compras, né, para minha loja, que não era loja, era um showroom, mas eu já ia com objetivos, eu já ia pensando naquele cliente, naquela proposta, né? Porque eu gostava, sim. já tinha um convívio, já conhecia cliente, então eu sabia, já lembrava muitas vezes das peças que eu já havia vendido para ela. Então eu já, né, já bolava mais os looks, já falava assim, acho que ela tá precisando disso, enfim. Ia fazendo era uma forma de uma consultoria, né? Uhum, Mas, então, eu acho que ser não sei se a palavra seria fiel, mas também conhecer do lugar aonde você compra e entender como é que é uhum, feita, né? Além, muito mais do que o estilo do lugar,
Mas a proposta de venda do lugar, eu acho que faz você consumir mais assertivamente. Porque essa história de que às vezes a gente vai numa loja e aí a gente tem Eu já vivi isso com cliente, né, várias vezes, da Uhum. gente chegar na loja e a gente pedir uma coisa e oferecerem outra. Mas não que É. seja esse o problema. O problema é que a coisa que eu pedi não conversou em nenhum momento com a coisa que foi oferecida. Você não acredita que você não soube pedir? Porque eu tenho disso, assim. Eu já tive experiência que, por exemplo, depois eu pensei, putz, isso aqui não era o que eu queria, mas eu também não soube pedir. É Pode porque eu também não acontecer. sabia exatamente o que eu queria. Né? Isso já aconteceu não só Não, com não, produto, não mas tinha com clareza. serviços, inclusive. Eu não Sim. tinha clareza do que eu estava pedindo ou o que eu estava contratando, enfim. E aí, claro, a pessoa me ofereceu, e tá, e daí comecei a consumir, mas depois eu pensei, mas a culpa não é dele, é mais Uhum. minha, não é a culpa, Sim, né? Mas a gente é responsável, né? Então, assim, ok, eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu acho que tem muito disso, quando a gente vai fazer uma compra, tanto de um produto quanto do serviço, é preciso ter claro, realmente. sim. E aí, falando agora também do consumo consciente, é claro, o que eu realmente preciso, né? Se isso é realmente uma necessidade muito latente, eu vou saber dizer, é uma necessidade que eu tenho. Então, eu vou saber explicar, né? Quando eu vou consumir de forma planejada, que a gente já falou, a pessoa já vem pensando, ela já sabe quanto ela pode investir, quanto ela pode colocar naquele produto ou naquele serviço que ela quer, de forma muito clara, né? E também tem outra questão que a gente tem que pensar aí, né? Quando a pessoa vai vender ou comprar, né? Principalmente quem vai comprar. Tá, então eu posso, o planejado está incluindo compras à vista, compras a prazo, então tudo isso eu preciso ter, de uma certa forma, mapeado, e aí sim eu vou saber o que comprar, eu vou saber sim, tanta gente aqui acenando por aí, o que Uhum. realmente eu quero, e de forma que aí eu não, sabe assim, eu não me Mas, perca, nem perca tempo e nem perca dinheiro, né? Que eu vou saber exatamente o que eu sim. quero. E eu Mas vejo que aí na vem consultoria tem aquilo. muito disso, né? Tem muito Tem. disso, né? A Mas gente acaba isso. não perdendo dinheiro, não perdendo tempo, gastando energia com aquilo que não nos cai bem, né? Sim, sim, com certeza. Quem passa pelo processo de consultoria aprende a comprar. Essa é a ideia. É a ideia Oi, Ana! de ter clareza, Sim. né, do que faz sentido para a pessoa ou não. Mas tem um outro viés também, que é esse viés de confiança, que eu queria só para terminar, né, daquele do lojista, né? Aquele lojista que você Uhum. confia, né, e que te trata como realmente aquele cliente que faz a diferença, que tem um diferencial, ele vai se preocupar com o teu bem-estar geral e vai te proporcionar uma compra Sim. também mais assertiva. Ele não vai dizer que você tá linda se você não estiver linda, né? Então vai Uhum. muito da relação que a gente tem com o nosso fornecedor, né? E isso É. aí, né, cada um, mas também passa por esse autoconhecimento e passa por essa estratégia de ter irmãos e olhar, porque a maioria, assim, a maioria, né? A gente fala a maioria porque a maioria que aparece para mim, né, de clientes, É. é, muitas vezes acabam não entendendo muito o seu armário, não olhando muito para esse Uhum. armário e não sabendo muito combinar, né? Então, muitas vezes você acha que precisa de alguma coisa porque te faltam algumas ferramentas para fazer algumas mudanças nos looks, né? Lembra quando a gente fez lá no teu armário, quanta coisa que Uhum. apareceu de novidade? Né? A gente vai Sim. mexendo com as Uhum. peças e vai dando novos olhares para esse uso, né? Então, isso também faz diferença. Então, se conhecer o seu guarda-roupa, né? Conhecer o seu fornecedor, ter uma ligação, assim, né? Não no sentido de fiel, mas não deixa de ser, Uhum. né? Sim. De conhecer quem vende para você, né? E eu acho que isso é Uhum. uma característica que agora eu acho que vem mais forte, assim. E tu sabe, Fábio, que é tão bacana quando a gente tem esse autoconhecimento todo, né? É quando alguém te diz, ai, ficou lindo pra você, e você diz, só você não fala, né? Mas você pensa,
Jota, eu sei que não tá bonito, eu sei que não combina comigo, mas tem isso, claro, a pessoa quer vender, né? Isso é muito importante, é mais um dos pontos que a gente trabalha com consumo consciente. Vendedores versus compradores. Hoje tem vários cursos para vendas, né? Como vender, qual a estratégia de venda, mas a gente também tem que pensar que existe um curso, entre aspas, para compradores. Enquanto nós, compradores, o que a gente precisa estar atento? Por exemplo, as campanhas, né? O marketing hoje, realmente, assim, vou usar um termo, mas bem agressivo, então usa, às vezes, o valor da parcela pequenininho, e aí a pessoa não se atém que tem aquele valor, né? Gigante, mas expresso, pequeno, no cantinho. Sim, as estratégias, né? As estratégias de venda, eu costumo dizer para os meus alunos, peguem a calculadora. Você não precisa ter uma calculadora, você tem seu celular hoje. É fácil, faça as contas. Né? Quantas vezes, daí, eu sempre gosto de lembrar de uma expressão que quando no começo com meu marido, a gente saía para comprar alguma coisa, e a pessoa dizia assim, mas você pode parcelar em 10 vezes. Daí ele dizia assim, mas eu tenho que pagar do mesmo. E é verdade. Então, assim, quem vai comprar à vista, vai comprar a prazo, é uma escolha, é uma decisão, mas verifique se vale realmente a pena comprar a prazo, qual é o custo real que você está pagando deste produto. Outra coisa que é bem importante estar atento aos apelos emocionais, né? Muito facilitado, né? Esses créditos facilitados, precisamos estar muito atento a isso. Então, são pequenas dicas, digamos assim, tem várias para compradores, nós enquanto compradores, que a gente precisa estar atento a essas campanhas, a essas propagandas. Quando eu falei lá no início, 70%, nossa, aquilo eu falei, meu Deus, 70%. Eu até cheguei a olhar, eu fiquei pensando, mas será? Preciso disso realmente? É lindo, é maravilhoso, mas não. E aí eu fiquei pensando lá, quando a Vanessa Miles colocou no início, cara, imagina quanto é o custo realmente dessa peça. Se eles estão vendendo a 70% e ainda estão tendo lucro, cara, é demais, é absurdo, né? Então, assim, sempre a Lu colocou, sempre que possível compra à vista, eu também. Por quê? Porque a gente tem uma palavrinha que às vezes a gente esquece, que é o custo disso aí de comprar à vista ou a prazo, que é a mais, né? O valor, o custo aí do seu dinheiro a mais, que são os juros. E a gente não coloca isso na ponta do lápis. Então, a gente precisa pensar neste a mais, que é uma troca que eu faço no tempo. Eu posso esperar, né, e fazer um planejamento, daí vem o nosso consumo planejado, esperar e comprar à vista, o meu dinheiro está ali guardado, está rendendo, ou eu compro, não tenho, como diz, eu não tenho paciência, compro para pagar depois. Só que eu tenho as consequências disso também. Então, a gente sempre tem que pensar, ok, a prazo ou à vista. É importante, às vezes, comprar a prazo. Sim, é uma necessidade emergencial, vamos supor. Mas, se não é, analise, espere, né, Fábio? E isso vale para roupas também. Faça uma listinha, como você mesmo faz com os seus clientes. Ok, vamos listar aqui o que você está precisando no guarda-roupa para coordenar, para atender ao seu estilo, atender ao seu perfil. Né? Isso vale para tudo. Eu vejo que vale para comprar qualquer coisa, né? E tem um detalhe também, que nessa etapa de compras, a gente não faz a lista sem um orçamento, né? A cliente precisa dizer o quanto que ela tá disponível disposta a investir naquelas peças, né? Então, não é simplesmente assim, a gente sai comprar e... Não. A Lu colocou ali a pesquisa. E também tem a pesquisa que a Lu colocou, né? A pesquisa é fundamental, né? Eu trabalho como consultora, a gente já faz uma prévia, um pré-shopping, digamos assim, né? Uma pré-compra antes. Então, quando a gente vai com a cliente, a gente já selecionou boa parte das peças e a gente também já viu questão de valores. Por quê? A gente não pode selecionar uma peça que a cliente já nos assinalou que ela não vai pagar. Né? Então, porque senão, né, aí não tem coerência alguma no trabalho, né? Então, a gente sempre tem que relacionar, sim, com esse valor que ela está disposta a investir. O que acontece, muitas vezes, é que a gente acaba encontrando algumas promoções dentro da nossa lista. Então, essa é a melhor condição possível. Porque daí tem vários comentários,
E tem vários comentários ainda de pedir o desconto. Isso é uma coisa que também ensino para os meus clientes. Não tenha vergonha. Eu aprendi com meu marido a pedir desconto em tudo. Ah, mas já é vista, mesmo assim negocia. Peço Você até tá com o pras dinheiro em clientes. mão, né? E, enfim, sempre pedir desconto, negociar. Até o Sérgio, meu amigo, que é meu colega aqui, parceiro de educação financeira também, o Sérgio colocou que tem as consequências, e isso é importante a gente entender e ter, sim, isso muito claro para nós, as consequências que a gente vai ter, tanto de uma compra à vista ou até a prazo, as consequências que tem. Porque nessa jogada toda, né, da educação financeira, a gente sempre costuma dizer, não é só o cálculo, não é as contas, né? É o teu comportamento de compra. Assim que você fez uma vez, você vai fazer outras, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com o endividamento, né? Com o excesso do consumo. Antes a Lu também colocou ali que é um dos pilares aqui que eu também relaciono sempre no consumo consciente, que é o impacto desse consumismo. A gente precisa, sim, saber quais os impactos que isso está gerando, né? E disso tudo, hoje, é o impacto tanto na nossa vida, é na vida de terceiros, é o impacto de sobrecarga de coisas que a gente tem e acúmulo de coisas desnecessárias, o lixo que a gente produz, da onde vem tudo isso e para onde vai tudo isso. E sempre tem uma frase que eu gosto bastante, que é assim, na hora que você for jogar fora, pense fora para onde, não existe jogar fora. Não né? existe. A gente vive aqui dentro desse planeta, não tem jogar fora. Então é isso que a gente tem que pensar. Hoje, fazer a compra, além de pensar na razão, na emoção, no desejo, na necessidade, é pensar qual o impacto que essa minha compra vai causar ou estar causando, sabe? Então são essas perguntas para a gente a quantidade questionar. das minhas compras, porque o que eu percebo é que muitas Isso. vezes a pessoa acha que porque pagou barato, ela pode comprar mais, né? Mas o que ela vai fazer com esse mais? Realmente ele é necessário, né? A Porque, Lu assim, colocou, menos é mais, é isso. ter mais do mesmo, não sei, para quem, né, para quem quer uma variação aí de looks aí, nem sempre funciona, né? E eu uso uma estratégia que, assim, né, eu vou falar do meu lugar, né? Quando eu busco consumir, eu não fui sempre assim, tá, gente? Agora eu tô contando porque eu sou uma pessoa assim, né, melhorada, mas eu não fui sempre assim. Né? A gente sempre vai melhorar, né? Ainda bem! Eu sempre falo que a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção, ainda bem que a gente está sempre aprendendo, que a gente está sempre sabendo um pouco mais, né? E é que bom que a gente melhora. E o processo de consultoria de imagem me ajudou bastante a mudar isso, assim, né? Eu já cheguei a ouvir, né? Eu já tinha uma certa quantidade de bolsas, né? E aí a pessoa falou assim para mim, nossa, mas vai faltar dia para você usar todas essas bolsas no mês, né? Aí eu assim, aí eu comecei a fazer conta, né? Mas enfim, hoje já não é mais assim. E existe uma prática que eu costumo, que daí, claro, foi uma evolução para mim, que é também sempre consumir prioritariamente à vista, só comprar se eu já tiver esse dinheiro, né? Não comprar achando que eu vou ter esse dinheiro lá na frente, porque senão não funciona. Aí eu tô falando de mim, tá? Eu, consumidora, né? A Fabi, consumidora. Então, e às vezes as pessoas, eu encontro às vezes alguns parceiros que falam assim, eu te dou 10% de desconto à vista. E aí eu já ouvi de algumas pessoas que acham que é pouco esses 10% de desconto à vista. Mas aí se eu fizer aquele cálculo, né, quanto é que esses 10%, em quanto tempo eu vou fazer que o meu dinheiro renda esses 10%, também dá pra gente fazer isso aí, né? Então, eu acho que acaba indo, né? Que é melhor fazer à vista se eu já tiver o dinheiro e não jogar lá pra frente, né? Tem pensado muito também. E olha só, o meu amigo Sérgio colocou bolsa, desejo ou necessidade. Olha, hoje pra mim, nenhum dos. Eu tenho o suficiente. Eu sempre penso assim, eu já tenho o suficiente, sabe? Sempre Agora pensar. eu tô numas eu me mudei faz pouco tempo, então eu saí de um lugar bem maior e me mudei para um lugar menor. Então, assim, para eu dar conta de arrumar tudo, eu comecei a pensar
muito sobre algumas dessas questões, assim. Pô, eu já reduzi bastante, mas eu acho que eu ainda consigo reduzir um pouquinho mais, né? E aí a gente tem também uma metodologia que a gente trabalha na consultoria de imagem, que é a metodologia de armário cápsula para as clientes que querem fazer essa opção, né? Que Aham. é uma metodologia que a gente faz, criar um armário. Eu acredito que num armário de 50 peças que seja bem versátil, bem favorável, né? Então, a gente Aham. trabalha também dessa forma. Isso tudo vai depender dos objetivos das clientes, né? Eu Ô, já Fábio, peguei. deixa eu só te perguntar uma coisa. hum, Você fala dos clientes, mas você atende homens e mulheres, certo? Porque o cápsula ou o armário, acho que vale para os dois, né? Para os dois, para os dois. É, a A compra, assim, eu vejo. a minha Ah, maioria de atendimentos são femininos, tá? Não são masculinos, tá. mas nada impede de atender o masculino, não é empecilho. É só porque acaba chegando sempre uma maioria de feminino, né? De cliente feminina. Mas essa opção Aham. existe dentro da consultoria, é uma opção que as pessoas estão procurando bastante, né? Mas aí quando você chega de Uhum. repente para uma cliente que tem um armário com muitas peças, chegar para ela e dar a ideia dela traduzir aquele armário dela em 50, ela vai ficar um pouco angustiada, né? Porque a pessoa não está acostumada, né? Então a gente monta algumas Sim. estratégias, né? A gente faz lá uma coordenação de looks e aí deixa em stand-by, né? Ó, essa peça aqui tu pode deixar guardada por essa temporada, se tu sentir necessidade, tu volta Uhum. e usa e tá lá, né? Se não se desfaz da peça. E a pessoa às vezes acaba se Legal. acostumando a gerenciar esse guarda-roupa mais enxuto, acaba visualizando mais as peças, porque um grande problema também de um número grande de peças é a gente não ter espaço para essas peças ficam amontoadas e a gente não vê essas peças. E aí tu acaba Uhum. usando, tu tem um monte de coisa e acaba usando sempre a mesma combinação ou as mesmas peças. Então, para quê, né? Um Sim. armário, né? Então, antes de sair Armário comprando, é cápsula, ver tudo que tem. Ah, adorei armário cápsula para os fortes. Mas é LBTB, é, é LBTB. Ai, A Lu, Mari é vamos da área. fazer teu armário ah, cápsula. A Mari é uma grande entendedora também, a Mari é da área de moda e do jornalismo. A Mari é uma grande amiga entendedora, olha, expert de moda, hein? Se ela diz, realmente é também, porque essa conhece. Ô, Fábio, e deixa eu te perguntar agora, a pergunta que não quer calar, que é o seguinte: a gente precisa agora até se adaptar um pouco a esse novo modelo de compra, né? Porque a gente está vivendo nessa crise, nessa pandemia, então muitas pessoas em casa consumindo via celular, computador, enfim. Então, como que a gente, o que a gente pode Com agora bastante já promoção também, né? aprender? Como tu falaste no começo. Cuidado com isso. Sim, tem muitas, né? Tentadoras. Vamos combinar que são tentadoras. E a Sim. gente começa a ver que a gente, isso aqui eu preciso, aí começa a olhar muito a casa, né? Eu, por exemplo, estou olhando uma coisa que eu preciso, mas já está na minha lista há um tempo, mas ainda não comprei, estou pesquisando. Então, assim, como que vai ser esse novo modelo de compra? O que as pessoas precisam estar atentas? Quais as dicas? O que a gente precisa agora saber, sabe? E na hora de comprar e começar a observar. O que você nos indica, né? O que você pode nos orientar nesse sentido? Olha, eu tenho visto bastante gente comprando online, ainda de marcas que têm um preço mais acessível, né? Ou de e-commerces que trabalham várias marcas, mas que têm um preço mais acessível. Um dos motivos que relatam para mim é que eles têm uma devolução boa e rápida. Então, se a peça chega para Tá. você, você consegue devolver ela em 7 dias, né? Enfim, e aí é tudo esse trâmite da peça ele é mais rápido, né? Ele é mais Uhum. eficiente. Tipo, Acho que travou, Fábio. deixa eu só colocar aqui. Travou? Oi, Rê, já vou dando oi aqui, então enquanto você vai pegando. A minha irmã falou que o Instagram corta antes da 1 hora da gente, mas ele sinaliza aqui, né, que tá acabando. Ele já Marina, deu? Já deu uma Rejane, hora? a Adri, não, ainda não. Pelo que eu Tá. tô controlando aqui, acho que Melhorou não. agora a minha A imagem? Melhorou? Rê, Melhorou a deixa eu imagem ou ver. não? Tá igual, mas a sua voz é Embaçada? perfeita. Embaçada? Imagem embaçada?
Tá um pouco embaçada, mas tá, o som tá bom. Vamos aproveitar nosso tempo, que agora eu quero Tá. anotar todas essas dicas. E acho que todo mundo que tá em casa quer anotar também. Assim, o que que eu indico, né? De preferência, comprar de uma marca que você já conheça, porque você já tem a referência de tamanho, né? Porque Ah, legal. online Uhum, a gente não consegue provar, né? Só quando a peça chega. Ter essa tá. política de devolução, né, da peça, que se Uhum, ela não. E tem as questões legais que daí a gente pode até uhum, procurar, né? Mas, enfim, o uhum, que eu escuto, né, é que de alguns sites é mais fácil de devolver do que de outros, enfim. Mas o que eu tá. aconselho, já ter uma referência de alguma marca e comprada aí pelo e-commerce dessa marca. Ficar Uhum, atento à questão dos tamanhos. Existe gabaritos, a maioria dos sites bons, né, digamos assim, eles têm os sim. gabaritos. Então, as grandes marcas, elas já sabem que tamanho veste o PP. Aí você faz, você tem lá, eles Hum, até dizem como é que tira as medidas, né? O que que é uma cintura, sim. onde é que tá, né? Qual é o tamanho de perna. Enfim, eles Uhum, têm toda essa preocupação. Então, é uma maneira mais assertiva de comprar, porque eu confesso que eu já comprei uma coisa e veio totalmente de outro tamanho, porque diferente. não fiz essa conferência, né, no site, enfim, não tinha esse gabarito. Então, acho que comprar de sites que tenham essa proposta. Tá. E, de novo, Aham, não se ater somente à questão de valores, né, de preço, de ser barato, né, não comprar em quantidade tá. porque é barato, né. Uhum, Eu falo por mim, que eu já fiz isso, né, eu já comprei a mesma blusa de duas cores, tá. né, Eu então, acrescento também, Fábio, eu acrescento aí nessa tua, né, nessas suas dicas, a questão ainda da lista, mesmo assim, né? A gente já falou sobre sim, isso, ter essa lista, pesquisar em mais de um lugar, né? Hoje é fácil de fazer a pesquisa, não precisa sair de casa, obviamente, mas você pode pesquisar o mesmo produto. Claro, você fala da questão da marca, mas independente, às vezes se você quer comprar uma máquina de lavar, a mesma marca, você tem uma marca X que você gosta, você pode pesquisar em vários estabelecimentos, né? sim, A sim. questão do frete, eu acredito que é importante também, frete grátis, né? Claro que muitos sites colocam lá, compras acima de tanto, frete Já tá grátis. embutido, né? Então, também analisar esses benefícios que a compra tá te oferecendo também. Eu acho que isso que é bem importante a gente colocar na lista, né? Uhum. Um outro ponto, Fábio, que eu gostaria de colocar aqui dentro do consumo consciente, a gente já falou de vários pilares, né? Necessidade, o desejo, o consumo planejado, falamos das compras a prazo, sobre vendedores e compradores, os impactos do consumismo, e a Lu colocou isso também num comentário dela, a questão da sustentabilidade. Então, a gente pensar também, nesse momento de compra, né, da questão da Sim. sustentabilidade, qual o Eu acho impacto? A gente que tem que pensar nos impactos sustentáveis na linha ambiental, né, social e financeiro. Tá? Como a gente está sim. falando de financeiro, a gente tem que pensar, ok, é sustentável, porque financeiramente, né, Eu vale a acho que pena? e Hum. eu acho assim, ó, que você conhecer um pouquinho sobre tecido, sobre Uhum. como funciona, Boa, cuidar das peças, né? Então, quais são os tá. tecidos que são mais poluentes na hora de serem feitos, digamos Uhum. assim, né? Se a gente Aonde foi feito, né? Também aonde tem foi isso. feito, importantíssimo, né? Porque isso É, implica é. sim no custo da peça, né? O lugar de onde ela Uhum. vem implica. Mas eu acho que conhecer desse tecido, entender como usar ele, lavá-lo, né? Mais do que isso também, porque a gente fala da roupa, né? Ah, usa, né? Usa uma vez, põe lavar, mas aí tem toda essa parte Sim. também que gera um impacto ambiental bastante considerável, né? O tanto que a gente lava, Uhum. né? Enfim, eu acho que ter esse conhecimento acaba contribuindo também para essas questões ambientais, né? Saber de onde veio, que tipo de tecido é, Isso, né? O isso. corante que é usado, eu não sei se vocês percebem muitas vezes, às vezes tem É. a mesma blusa, né? Só que de cores diferentes, em alguns fios, o toque da peça acaba mudando por conta da cor.
Porque dependendo do pigmento, existe uma composição química lá atrás que acaba gerando essa influência no fio. Então, isso também é um cuidado que a gente, né? Às vezes a gente pensa, né? Quanto mais colorido, ok, só que quanto mais colorido, mais pigmento, né? Então, aí Exato. a gente também tem esse Sim. viés, né? Se a gente quiser uma proposta que seja altamente sustentável, né, e se Aham. cercar de pessoas que tenham esses conhecimentos e que saibam atingir esse objetivo, também é válido, né? Porque isso tem toda uma Uhum. referência de imagem, né? Da mesma forma Legal. que a pessoa compra uma determinada marca, né? Ela é apegada a uma determinada marca, né? Que você falou, ela não compra aquela marca só por causa do produto. Ela compra Não. por tudo que vem atrás dela, que é a identidade visual, É. é o que ela representa, é o estilo que ela tem, né? A gente não compra É. só pelo produto. Quando a gente fala Eu de sempre marca, penso né? na questão durável também, sabe, De Fábio? ter qualidade, Porque, com certeza. exato, eu prefiro ter uma que realmente me dure a vida toda, né? A vida toda eu digo por muito tempo, do que ter 10 que não duram quase nada, assim, E que eu isso vou é usar poucas uma. vezes, é o cálculo que a gente fez antes, né? Então, Uhum. eu sou muito a favor do durável, né? Então, é um bem durável. Eu sei que eu estou investindo naquela peça, ela tem uma qualidade, eu sei de onde vem, tem toda, claro, uma identidade que me identifica, que realmente tem a ver comigo, mas essa parte sustentável, eu posso ter muito, menos, não é muito, eu posso ter menos, né? Mas de qualidade, que realmente isso vai ser realmente sustentável, né, Fábio? Acho que Uhum, daqui a uhum. pouco vai encerrar. Deixa eu ver, pelo meus cálculos aqui, temos 8 minutos, tá? Tá. Não sei Então, se o que eu alguém quer que. fazer a Ah, perguntinha ali. Tu quer pedir? Se alguém quer fazer as podem perguntinhas. fazer. Você falou que tem um local que as pessoas podem fazer pergunta, é nesse interrogação, né? Isso, se quiser fazer por ali é melhor, Tá, que a gente não perde, porque a hora que vai entrando gente, vai fazendo a rolagem dos comentários, tá. eu já perdi um monte que falaram aqui que eu não vi. Não, E e tem tanta daí, se gente quiser, legal aqui na live que eu eu não anotei aqui. consigo ver todo É, mundo. entrou muita gente da CIF Mulher, que eu já quero agradecer aí as nossas partners, Ah, né? Estão sempre com a gente, prestigiando, e a CIF Mulher, assim, agora nesse momento de quarentena, contribuiu muito com muitas mulheres, e não só mulheres, homens também, muitas pessoas, fazendo lives, né? Levando seu conhecimento, sim, orientando, assuntos bem pertinentes para o momento. Eu percebo que é isso que a gente faz muito bem, a gente sabe contribuir com o que a gente sabe, com a nossa expertise, e isso é muito bacana. Ensinar, né? Eu sou apaixonada aí eu por também. ensinar, então é sempre muito muito gratificante isso. Então, a gente teve a Mônia aí, que foi nossa consultora também, a Carla Cavalheiro, jornalista, entrou aí que eu vi também, agora tem a Aninha, a Ana, minha cliente, a Ângela, enfim, tem um monte aqui, sabe? Um monte de gente legal A Lu, a Rejane, né, que eu vejo participando. aqui, A a Rejane, Dani. sim, muita gente legal participou, meu amigão aqui também da educação financeira, até a Cissa Goldran, eu vi que ela entrou ali participando também, doutora Cris, doutora Maure, enfim, muita gente bacana. E assim, Fábio, eu queria que você pudesse, de repente, deixar já uma mensagem para a gente, que daqui a pouco vai encerrar o nosso tempo, e sempre reforçando, né, que o nosso intuito de fazer essa live, sim, dar dicas, falar um pouquinho sobre esse consumo e fazer com que todos nós possamos pensar, refletir qual é o nosso comportamento. Porque quando a gente fala de educação financeira, não é cálculo, e sim comportamento, são os nossos hábitos, como a gente se relaciona com o dinheiro. E qualquer ação nossa, seja consumir, seja comprar, vender, o que for envolve o dinheiro. Então a gente precisa saber qual é o nosso comportamento. Então a gente começa a refletir sobre esses fatores todos. Mas eu gostaria de deixar agora a palavra aí um pouco para a gente finalizar com você, já te agradecendo, né? O convite aí, esse insight que eu tive. Vamos fazer juntas e sempre tá comigo, né, Fábio? Sempre das nossas loucuras Ah, aí. eu que agradeço, Aline, agradeço o convite. Foi muito bom participar aqui contigo, poder contribuir um pouquinho. E isso que tu falou é muito importante, assim, porque quando a gente trabalha o Uhum. estilo da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa
ela acha que ela não tem estilo, né? Todo mundo tem um estilo. Pode ser que a gente não conheça ou não saiba referenciar esse Eita, estilo, travou. mas todos têm. Travou? Aham. Travou? Quer que eu volte? Voltou. Agora voltou. Não, Tá. voltou. Pode continuar. O que acontece é que todo mundo tem esse estilo, né? E quando a gente conhece do nosso estilo, ele reflete, Uhum. e isso é uma coisa que eu gosto de frisar muito, porque não tem a ver só com a imagem visual, né? O estilo da Certo. pessoa é o estilo em todos os lugares. Né? Então, se ela tem um estilo mais clássico, provavelmente ela tem referências clássicas de ser, de comportamento, do que ela gosta, né? Ela não vai estar dissociada disso, Uhum. porque muitas vezes as pessoas não têm, têm dificuldade em se vestir ou entender o que gostam em termos de roupas, né? Enfim, justamente por não conseguir transparecer essa imagem que ela sabe que ela tem lá dentro dela, mas que ela não sabe como que ela vai mandar essa mensagem ali para fora. Então, assim, o que eu friso é Aham. autoconhecimento, que vale para todas as áreas, né? Não só para Aham. a consultoria de imagem, mas eu acho que é a base de tudo. Né? Então, se Uhum. eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, quais são os meus objetivos, né? Porque a gente Uhum. pode encontrar algumas referências em alguns lugares, né? Por exemplo, assim, ó, o que eu mais repito, né? O que eu acabo sempre Hum, repetindo? Por que eu legal. repito, né? O que eu repito? Por que eu repito, né? E o que eu desejo com isso, né? Eu consigo Aham. transparecer essa mensagem, essa imagem. Eu estou satisfeita com isso? Não tô? O que eu posso fazer para melhorar? Uhum. Mas, acima de tudo, é comportamento. Estilo é comportamento. Porque não é alguém que vai dizer Sim. o que você tem que vestir. É você que vai Uhum. identificar o que fica melhor para você. E o que te deixa mais adequado para aquele momento. Te deixa... Então, a consultoria de imagem te dá ferramentas para que tu conheça isso e para que tu Aham. comece a entender como é que funciona isso. Do mesmo jeito que tu ensina lá nas finanças, né? Como é que a pessoa vai começar a gerenciar ou cuidar do seu dinheiro, né? A gente ensina Uhum. aqui como é que a pessoa vai entender a sua imagem, o que ela passa e como que ela vai fazer esse gerenciamento, né? Então ela passa por Isso. um Uhum. processo que é o processo de autoconhecimento. Então, eu acho que a base é essa. Para mim, é o que vale e é o que tem Sim. me ajudado muito, assim. E agradecer, né? Só agradecer. Acho que deu uma travadinha aqui. A gente tem 28 segundos restante. Então, Falei demais. viu? Para finalizar, gente, a gente pode fazer muito mais com menos, né? Então, essa eu acredito que seja a máxima do consumo consciente. A gente consegue fazer muito mais com menos. Pensar sempre, sim, onde a gente está investindo aí nosso dinheiro, porque o nosso tempo também, às vezes, o nosso tempo também é dinheiro. E Perfeito. agradecer a todos vocês. Já vai acabar